Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E esta semana a gente vai ver a primeira parte do livro de Salmos. E, gente, sou suspeita a falar, porque muitos de vocês sabem que eu escrevo e, como escritora, eu amo poesia. E o livro de Salmos é poesia pura. São cânticos, canções ao Senhor. E foi muito inspirador em muitas ocasiões, estudando e analisando os salmos, eu me emocionei. E vocês vão perceber, né, por quê? Por que eu me emocionei? Porque os Salmos é um livro lindo e inspirador. Mas tem algumas coisas curiosas sobre o livro de Salmos. São 150 salmos e o que mais me chamou a atenção no livro, além dos recursos, né, porque a gente vê os recursos estilísticos da poesia hebraica, repleto de paralelismo, que é essa repetição de palavras e também de antíteses, de contradições dentro da poesia, ou ainda dos quiasmos, que é quando você começa um verso com uma ideia central e lá no meio você repete esse mesmo verso, que é um recurso muito utilizado até hoje na poesia, essa repetição para intensificar o que está sendo dito. Então é muito interessante por que o Senhor queria intensificar o que estava sendo dito. É, muitas pessoas não valorizam tanto o livro de Salmos, embora a gente saiba que ele é o livro mais lido entre todos os livros do Velho Testamento. Nós temos 39 livros, ele é o livro mais lido. Mas muitas pessoas só leem alguns salmos pontuais ou alguns mais famosos, mas não conseguem perceber o contexto, não conseguem perceber a riqueza que tem no livro de Salmos. Os salmos foram escritos por autores diferentes. No princípio, esse livro foi chamado de Livro de Louvores e depois foi mudado para Livro de Salmos. E os salmistas, aqueles que escreviam essas músicas, eles foram vários. Os que escreveram mais foi Davi, Salomão, tem até Salmo de Moisés. Tem alguns outros autores e tem muitos também anônimos. E é muito interessante a gente perceber que os salmos, ele fala das emoções humanas. Ele tem uma carga espiritual muito grande e fala dessa experiência pessoal com Deus. Então, quando a gente lê o livro de Salmos e a gente pensa no contexto da Israel antiga, nós sabemos que esses salmos eram hinos cantados pelos israelitas. Seria como o nosso inário de hoje, que eles cantavam nas cerimônias, nas suas reuniões, cantavam possivelmente nas suas casas. Então eles aprenderam cantando. E por que esse livro é tão importante? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as coisas não estão ali por acaso. Que o Senhor permitiu que esse livro chegasse até nós com um objetivo. E um objetivo muito claro, que a gente pudesse realmente aprender a sua lei, que a gente pudesse realmente ter o desejo de permanecer no Evangelho. Então o livro de Salmos, ele tem um objetivo. E quando a gente pensa no salmista, ele também tinha um objetivo quando ele escrevia. E esse objetivo é muito claro nos seus versos, naquilo que ele traduz. E cada salmo, ele se refere a uma coisa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas os salmos, eles são classificados em categorias. Então, nós temos salmos de diferentes categorias. Temos aquele salmo que é de louvor a Deus. Mas também tem os salmos que são pessoais. Tem os salmos também que são aqueles salmos de lamentações. E é muito comum a gente ver alguns desses salmos, por exemplo, de Davi, quando ele expressa todo o arrependimento dele, ele lamenta. Né? Ou a vida quando está difícil. E a gente vê que os israelitas não eram diferentes de nós. Tem salmos históricos. Olha só, um dos salmos que estava nessa designação era um salmo feito para um rei. Então, olha só, os salmos vão desde louvores, né, desde orações,
Há salmos que são lamentações, há salmos que são históricos, há salmos que falam da grandiosidade da obra de Deus. Então essas orações, né, que o povo cantava, que estava na boca do povo, era exatamente o que o Senhor gostaria que eles lembrassem e que eles não esquecessem. Porque através da música e da poesia, a gente consegue muitas vezes ser tocado, ser inspirado. Então, quando a gente vê o livro de Salmos 1, logo lá no início do capítulo 1, o salmo é como se fosse uma advertência, porque ele fala para que nós devemos ter cuidado em não andar com os ímpios, ter cuidado em guardar a lei, em alegrar-se com a lei. Então, quando a gente pensa na lei do Senhor, quando nós pensamos nos mandamentos, naquilo que Ele quer para a gente, nós sabemos que é só guardando a lei que vamos nos manter em local seguro. E é porque o Senhor nos ama que Ele nos deu a lei, que Ele nos deu os mandamentos. Então, olha só, esse salmo tanto era para o povo de Israel, como é o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Guarda a lei. Mas mais do que guardar, alegre-se com ela. Não veja a lei como uma restrição, mas veja essa lei como uma bênção na sua vida, como aquilo que vai te manter seguro, que vai te manter próximo ao Evangelho. Quando a gente vai para o Salmo 2, né? Ainda no 3, desculpa, no versículo 1, ele faz uma analogia com uma árvore. E quem é essa árvore? Essa árvore é eu e você. Então eu vou ler porque é linda essa comparação. Ele diz assim: será como uma árvore, aquele que guarda a lei, né? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Olha só, o ribeiro das águas, uma árvore e um ribeiro das águas. Então a gente já ouviu essa comparação das águas vivas com Cristo muitas vezes, né? E a gente sabe que aquela árvore, ela estava plantada em um local tão propício que ela tinha tudo ali para sobreviver. Ela tinha o sol, ela tinha um solo, né? Ela tinha o ar, né? Que é tão necessário, a umidade, as condições necessárias para que essa árvore crescesse e desse frutos. É o que diz a Escritura. Ao qual dá fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, olha que lindo. Eu e você somos a árvore. Mas essa água é Cristo. Essa árvore plantada no lugar certo vai dar os seus frutos no momento certo. Ou seja, eu preciso beber dessa água. Eu preciso beber da fonte da água viva. Eu preciso beber da fonte do Evangelho para poder florescer no meu tempo, para poder dar frutos e para poder, como ele diz, estar num local seguro. Então, gente, esse salmo é lindo, é maravilhoso, porque nos ensina que nós precisamos segurar na barra de ferro e manter a nossa árvore ali, do lado de Cristo, né? A nossa vida do lado de Cristo. Mais adiante, ele fala no Salmos 2 sobre os reis da terra, sobre os governantes que escarneciam, né, de Deus. E ele fala que não compreenderam o seu poder, que não é porque eles zombam dele que ele não existe. Né? Então, quando as pessoas zombam, Deus não existe, ou a sua fé não se trata apenas de uma ideologia, de pessoas que tentam desanimar você em relação à sua crença. E muitas vezes governantes que vão criar leis, né? Leis contrárias àquilo que o nosso Deus ensina, contrárias ao que está na lei. O Senhor está dizendo, eu existo. Né? E eles não vão escarnecer de mim. Então o Senhor é o Rei dos Reis, é o maior governante de todos. Então olha que ensinamento nós temos nesse salmo para os nossos dias modernos. Em dias que as pessoas são tão céticas e tentam burlar as leis de Deus e tentam fazer o mal parecer bem. O Senhor está falando, né, através do salmista, que está colocando aí toda a sua experiência pessoal em dizer que Deus é Deus e Ele é o maior de todos.
Quando a gente vai para o Salmos 8, é um salmo escrito por Davi. E esse salmo ele tem uma beleza, né? E um significado tão profundo. Olha, é divino. Eu vou ler para vocês o que diz no versículo 3 e no versículo 4. Porque essa aula é tão inspiradora, gente, que não tem como não ler, porque você quer dizer na íntegra as palavras. Ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Olha que lindo, né, gente? Olha que lindo. Quem é o homem mortal para que te lembre deles? Quando a gente pensa nessa infinidade, na grandiosidade das obras do Senhor, quem é o homem mortal para que se lembre dele? E ele fala, né, sobre Deus, sobre esse olhar, sobre essa capacidade, né, de ser Deus, de criar todas as coisas, dessas obras infinitas. Quem é o homem mortal para que te lembre deles? Para que te lembres dele? Né? Eu não tenho dúvida que o Senhor nos ama e que Ele lembra de nós, homens mortais, e que Ele tem um olhar especial por cada um de nós. Ele nos conhece, Ele conhece as nossas dores. Né? E o Senhor pode tudo, se Ele pode criar coisas tão imensas, quanto mais olhar por nós. Às vezes o que nós precisamos é de fé, para que o Senhor opere milagres na nossa vida. Davi também escreveu um salmo que é um salmo maravilhoso, né? Que é um salmo, continuando ainda sobre a glória de Deus, né? Que ele diz aqui no versículo 19. Gente, que inspirador. Ele diz assim, no 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da tua mão. Novamente, né, ele está falando das obras de Deus. E ele diz, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria de outra noite. E é impressionante, né, a gente vê essas palavras do salmista e pensar como muitas vezes a gente age como se as coisas estivessem lá e não existisse um Deus por trás de tudo isso. Muitas vezes a gente atua na nossa vida como se no outro dia o sol tivesse a obrigação de estar lá. Como se a noite, a lua, as estrelas fossem algo tão natural que a gente está tão acostumado e a gente não consegue perceber os milagres, ou a gente não consegue perceber essas obras das mãos de um Deus. E que nada acontece sem a sua permissão. Que Ele é o Deus que controla tudo. Na aula passada da escola dominical do meu marido, ele usou um exemplo que eu amei e eu trouxe aqui para vocês, né? Ele usou aqui, ó, essa bolinha para comparar com a Terra, né? E que a gente sabe que aqui está o Sol e aqui está a Terra. E a Terra, ela só existe por conta do Sol. Então, o que acontece? O Sol manda essa luz para a Terra diariamente e demora 8 minutos para a luz do Sol chegar na Terra. Vamos supor que hoje esse Sol se afastasse da Terra. E ao se afastar da Terra, sabe o que aconteceria? Demoraria 8 minutos para que a raça humana deixasse de existir. Dá para imaginar isso? Imaginem vocês se a Lua fosse retirada da Terra. Haveria um desequilíbrio total. Presenciaríamos maremotos, catástrofes naturais, inundações, ou seja, a Terra estaria também com seus dias contados. Então a gente fica pensando, quando vem o salmista, quando vem Davi, e ele fala assim, os céus declaram
a glória de Deus. Gente, os céus mostram, eles declaram, eles testificam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração ao outro dia. E uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Ou seja, a gente tem uma sucessiva demonstração, declaração, testemunhos da existência de Deus. Então o salmista nos lembra isso. Olha, existe um Deus no céu. Existe um Salvador. Um Deus que te olha, um Deus que te conhece, que pode tudo e que às vezes a gente não compreende. A gente viveu uma pandemia, né, da Covid-19. Esse Deus já sabia de tudo. Inclusive, né, inspirou cientistas para uma vacina. Então, é lindo o que o Senhor está dizendo através do salmista, como ele inspira o salmista. Né? A gente sabe que muitas pessoas são inspiradas e nós vivemos uma igreja viva, de revelação, de profecias. Então, uma outra coisa que ele diz, né, que tudo que nós vivemos é graças a Ele. E se Ele quiser tirar o sol hoje, Ele tira, todos nós vamos perecer. Ou seja, toda a sabedoria que existe, nós vivemos graças a Ele. E é interessante que tudo que nós temos na terra, né, inclusive Davi fala, né, que nós somos aqueles que cuidam das obras da sua mão. Ele colocou aqui e o homem está governando. Então, olha o privilégio de vivermos nesse mundo, de nascermos nessa terra e de sermos mordomos. Nós somos mordomos das nossas famílias, somos mordomos dos nossos filhos, dos nossos animais, do ar, da planta, né? Cuidamos da natureza, da água. O Senhor nos colocou responsáveis por isso, da nossa mordomia em cuidar do nosso planeta. E aí, gente, é lindo porque no Salmo 22 ele também fala, né? Ele é um salmo messiânico. Ele fala assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente automaticamente a gente lembra de Cristo, né? Essas palavras dele. Deus meu, por que me desamparaste? Então, olha só, existem salmos proféticos, salmos messiânicos, que vão falar sobre esse Cristo, a morte dele, quando ele virá, vão falar do abandono, vão falar dos seus ossos quebrados. Olha isso, eles são profecias do que virá. Vamos lembrar que muitos desses salmistas estavam escrevendo muitos anos antes, inclusive Davi, ele escreveu 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ele está falando exatamente como ia acontecer. E quando a gente vai para o Novo Testamento, muitas das escrituras do Novo Testamento remetem ao livro de Salmos, remete ao salmista. Esse livro está aí porque o Senhor está dizendo muitas coisas através desses salmistas que nós precisamos aprender. E o último salmo que eu vou comentar com você é o Salmo 23, quando o Senhor diz, né, quando Davi diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é muito conhecido, né? E eu fico pensando, o Senhor é meu pastor. Há um significado tão grande nisso, no simbolismo que tem um pastor. Reconhecer isso, né? Davi declara isso. E nós podemos declarar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu confio nele o suficiente para isso. Eu acredito nele o suficiente para colocar a minha vida aos seus pés, né? E aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o desejo de todos nós, né? Tranquilidade, alegria, felicidade. Guia-me a águas tranquilas. A gente sabe que obedecer nos leva a águas tranquilas, nos leva à água viva, nos leva a Cristo. Aí ele diz ainda, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, é Davi falando de justiça, o mesmo que clamou em salmos anteriores pela misericórdia dos seus pecados. E aí ele diz, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Será que eu posso dizer isso, gente? Ou será que nas minhas tribulações eu fico com medo,
me falta a fé. Nós precisamos ter fé, confiança, acreditar. Essa é a mensagem dos Salmos, né? Vamos ser fiéis, vamos guardar os mandamentos, vamos acreditar. Há um Cristo, há um Deus, né? Ao nosso Pai Celestial e ao seu Filho. Então que a gente possa lembrar dessas palavras. E nos momentos de turbulência, no momento que ele diz, no vale da sombra da morte, que a gente possa confiar nos milagres divinos. Ou que a gente possa confiar na vontade do Senhor para a nossa vida. E quando eu lia isso, eu pude lembrar de uma situação. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram um pouco desse vale da sombra da morte, a incerteza, a insegurança. E eu lembrei de uma situação que aconteceu com meu pai há mais ou menos 20 anos, há 20 anos atrás. O meu pai se sentiu mal, ele acabou sendo socorrido às pressas, né? E minha mãe levou ele para o Santa Joana, na época, que era o convênio médico. E quando meu pai chegou lá, ele estava muito mal, logo os outros filhos foram avisados, todo mundo foi se reunindo lá na emergência do hospital. E tinha um médico na ocasião, que esse médico estava saindo do horário dele de trabalho. Isso era por volta das 6 da noite, ele estava largando, quando ele viu meu pai. E quando ele viu, ele voltou, foi e ele examinou ali meu pai, ele voltou para minha mãe e disse, olha, ele precisa de um procedimento às pressas. E é um procedimento que é uma técnica nova, né, e que eu preciso da autorização da família para fazer. E aí Rossini, na época, o meu irmão, eles foram, autorizaram, né, com minha mãe, junto a esse procedimento, assinou, que era um cateterismo computacional. E esse cateterismo era uma técnica inovadora, esse era o único médico que fazia essa técnica na época, e ele se dispôs, mesmo já tendo largado de serviço, para voltar e fazer isso. E o que acontece é que ele acabou salvando a vida do meu pai, que estava nas sombras, né, da morte, como diz, pelo vale da sombra da morte. Isso faz mais de 20 anos. Recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. Minha mãe, por muitos anos, passou com meu pai no mesmo cardiologista, mas ela mudou de convênio e ela teve que procurar um outro cardiologista. E ao procurar um outro cardiologista, ela precisou contar, né, todo o histórico de coração de meu pai. E falou sobre esse cateterismo computacional e sobre um médico no Santa Joana que havia feito. Esse médico que podia ter dito, olha, eu já acabou meu trabalho, já foi muito intenso por hoje, não vou fazer. E era o único médico que fazia esse procedimento. E o médico olhou para minha mãe e disse, então o médico salvou a vida do seu marido. A senhora sabe o nome dele? Ela disse, não, eu não sei. Aí ele fez, nossa, um médico salva a vida do seu marido e você não sabe o nome? E minha mãe disse, não, eu não sei, doutor. E ele disse, eu sou o doutor Ribas. E fui eu que trabalhava no Santa Joana, nessa época. E fui eu, o primeiro, que apliquei essa técnica. Então, olha que privilégio. Minha mãe teve a oportunidade de, 20 anos depois, agradecer ao médico que salvou a vida do meu pai. Mas mais que isso, ela teve a oportunidade de lembrar o que o Senhor fez pelo meu pai 20 anos atrás. Porque é o Senhor que permite tudo. E o Senhor trabalha por meio da instrumentalidade, por meio de pessoas. Pessoas que nos ajudam muitas vezes a sair do vale da sombra da morte. De pessoas com boa vontade, de pessoas que se tornam instrumentos de Deus na terra. E ele diz, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, eu gostaria de dizer que a mensagem dos Salmos é muito clara. Que a gente possa realmente pensar na grandiosidade de Deus na nossa vida. Nesse mundo maravilhoso que não tem como explicar que Ele criou pra gente. Nas tantas coisas que a gente nem consegue compreender. Um amor dele que é tão grande, tão grande, tão grande. Por nós, que não perde a paciência fácil, imagina. Imagina, por isso que ele é Deus.
Porque às vezes eu vejo tanta coisa e eu fico pensando, nossa, se eu fosse Deus, já dizia assim, ó, pof, vou tirar a luz do sol, já era. Eles não merecem. Mas Deus é Deus. E Ele é justo. E Ele é misericordioso. Então que o Senhor nos ajude a compreender essa lição e essa mensagem para a nossa vida. Que a gente possa beber dessa água cristalina, de fartar-se dessa grama verde, nesse pasto seguro que é o Evangelho de Cristo. E até a próxima.